Senhores telespectadores, telespectadoras, estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós estamos estudando ao longo deste trimestre Jesus, o homem perfeito, o Evangelho segundo Lucas, o médico amado. Então nós já passamos aí por várias lições com base no Evangelho segundo Lucas e na aula de hoje, que é a lição de número 7, que será estudada no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical, nós iremos estudar a lição que tem o seguinte título: Poder sobre as doenças e morte. Então na aula de hoje nós vamos ver aqui que Jesus teve e continuará tendo poder sobre as doenças e a morte. O texto bíblico, ou texto áureo, que fundamenta esta lição, se encontra em Lucas capítulo 7, versículo 16. Diz assim: E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. A verdade prática, que é a orientação didática, o tema da lição de hoje, diz o seguinte: ao curar os enfermos e dar vida aos mortos, Jesus demonstrou o seu poder messiânico e provou também o amor de Deus pela humanidade caída. Muito bem, meu caro telespectador, telespectadora, continue conosco. O programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando. Daqui a pouco, eu e o professor Soares daremos início ao nosso debate. Voltamos já já. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero te agradecer pelo apoio que você tem dado ao Projeto Semeador. O Projeto Semeador, ele mantém e promove o crescimento da Rádio Libertadora, a nossa AM 1430, que propaga pelas ondas da rádio a mensagem de Cristo Jesus. Muito obrigado a você que tem nos ajudado e eu quero te incentivar, a você que ainda não faz parte da rede do Projeto Semeador. Eu te convido, vem se irmanar conosco, nos apoiar, nos ajudar. Procura o representante do projeto na tua congregação, numa das nossas congregações da Assembleia de Deus, que você vai ter a oportunidade de, a partir de R$5, você contribuir com um carnê todo mês e assim você ajudar na manutenção da Rádio Libertadora. Nós estamos hoje evangelizando mais de 60 mil pessoas, todo dia, através da Rádio Libertadora. Temos a oportunidade de impactar 300 quilômetros de amplitude, é o nosso alcance através dos 10 quilos de potência da Rádio Libertadora. Deus tem sido generoso e maravilhoso conosco e nós agradecemos por tudo que Ele tem feito. Convidamos a você, vem se irmanar conosco, junte-se a nós e nos ajude a evangelizar através da Rádio Libertadora. Projeto Semeador é o projeto de manutenção e crescimento da rádio. A partir de R$5 na sua congregação da Assembleia de Deus, você pode fazer essa contribuição. Que Deus te abençoe, sinta-se à vontade, em nome de Jesus. Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Kleber Maia e quero convidá-lo a assistir o programa Doutrinas Bíblicas, todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, com reprise no dia seguinte, a partir das 11 horas da manhã. Certamente você será abençoado em acompanhar esta programação. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Como o professor José Roberto já falou, estamos estudando nesse segundo trimestre o Evangelho segundo Lucas, Jesus, o homem perfeito, né?
Então, nessa 7ª lição, nós estamos tratando, nós vamos estudar agora, debater, eu, professor José Roberto, sobre o poder sobre as doenças e sobre a morte, sobre as enfermidades. Jesus tinha poder sobre as doenças e sobre a morte. Na nossa introdução aqui, as doenças, a enfermidade e a morte existem como consequência da entrada do pecado no mundo. Escrevendo aos Romanos, Paulo destaca isso aí. Então, nós observamos que isso é um ponto crucial dessa lição, quanto à questão da entrada das enfermidades, das doenças que o ser humano realmente são acometidos. Aqui o nosso comentador da lição destaca a questão da entrada do pecado no mundo. Então, as doenças, as mazelas, os problemas de ordem físico, né, que flagela a humanidade ao longo da sua existência, tem sua entrada, tem as suas consequências a partir da desobediência dos nossos primeiros progenitores, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deus colocara Adão e Eva no Jardim do Éden e lá não lhe faltava absolutamente nada. Havia uma perfeição, havia uma harmonia realmente muito própria da parte de Deus para aquele casal. Mas Deus diz, olha, da árvore da vida e da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, pois no presente momento que comer serás conhecedor do bem e do mal. E aí vem a astuta serpente e seduz Eva, e Eva leva o fruto, como nós já conhecemos nas páginas bíblicas, para o seu companheiro Adão. E aí houve a consequência maior, quebrou aquela harmonia que estava no Jardim do Éden e, consequentemente, outros males vieram sobre a raça humana. Então, a gente destaca essa questão aí. Então, o apóstolo Paulo, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, a partir da entrada, do pecado na humanidade é que apareceram, as mazelas, as doenças físicas propriamente dito. Pastor Zé Alberto. É isso mesmo, professor Soares. E aí no primeiro ponto da nossa lição, que trata a respeito de doenças, perdão e cura, culpa, perdão e cura, nós aproveitamos para fazer aqui um esclarecimento teológico, bíblico, para o nosso caro telespectador, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste. Primeiramente, nós precisamos ressaltar, como o professor Soares muito bem colocou, que existe uma relação direta entre pecado, entre doença e a morte. Inclusive, quando nós vimos aí o texto lá do livro de Gênesis, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, como consequência do pecado deles veio a doença, veio a morte, e essa realidade ela é bastante explicitada, revelada nas páginas do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento a gente vê uma relação direta entre as doenças e o pecado. Inclusive o Salmo 103, versículo 3, mostra que há essa ligação entre a pessoa que adoece e a pessoa que peca. Só que é um problema também que algumas pessoas querem generalizar essa doutrina. Muito embora ela seja muito frequente lá no Antigo Testamento, nós não podemos generalizar e achar que toda doença ou toda morte que acontece sempre a causa foi algum pecado específico de uma determinada pessoa. Em sentido amplo, as pessoas adoecem, as pessoas morrem por causa do pecado. Mas especificamente, no sentido restrito, a gente não pode dizer que toda morte e que toda doença e que toda enfermidade tem uma relação direta com o pecado. E eu aproveito para exemplificar, para reforçar essa doutrina, ainda no Antigo Testamento, com o caso de Jó. Jó foi um homem, está lá entre os livros da sabedoria do Antigo Testamento, Jó foi um homem que foi acometido de enfermidades, de dores, perdeu alguns dos seus entes queridos, e os amigos de Jó, quando vieram visitar, ao invés de trazer uma palavra de conforto, uma palavra de alegria, de consolo, para aquele homem numa situação tão atribulada, vieram para julgar e ficaram tentando encontrar uma falta, uma falha, um pecado na vida de Jó para incriminá-lo devido àquela situação que ele estava enfrentando. Então, é importante que a gente perceba isso e que saiba que no Novo Testamento, na doutrina do Novo Testamento, a gente já percebe que essa relação ela é diminuída. As pessoas não podem fazer uma relação direta entre pecado e
morte ou doença, principalmente entre pecado e doença, que é o que as pessoas mais fazem. Muito embora nós destacamos, por exemplo, um texto lá de Tiago, capítulo 5, versículos 15 e 16, que Tiago aponta que, de fato, algumas pessoas adoecem por causa de pecado. Então, isso continua sendo uma possibilidade, mas o cuidado que se precisa ter para não se fazer uma aplicação generalizada. Os discípulos, quando viram um homem cego, perguntaram a Jesus: Jesus, quem pecou? Foi ele, foram os pais dele para que ele estivesse nessa situação? Jesus disse: nem uma coisa nem outra, nem foi por causa... Ele não é cego e não está cego, nem foi porque ele pecou, nem porque os pais deles pecaram, mas para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então, nós já aproveitamos aqui para deixar esse esclarecimento, que muitas vezes, em alguns casos, é possível que a pessoa adoeça porque Deus quer ser glorificado na vida daquela pessoa. Deus quer revelar algo na vida daquela pessoa. Então, essa é uma possibilidade real e que tem comprovação no Novo Testamento, nas Escrituras. Nós não sabemos, por exemplo, o que era o espinho na carne de Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, mas nós sabemos que é possível que tenha sido uma enfermidade. E se foi, você pode perguntar: como é que Paulo, um homem como Paulo, pode estar enfermo? Era por causa de pecado? Não, ele pediu e orou e clamou ao Senhor por 3 vezes, e a palavra do Senhor foi: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, existem casos em que a pessoa está enferma e Deus pode se utilizar dessa enfermidade para que a glória dele se revele na vida daquela pessoa. Além disso, nós precisamos saber também que nós estamos num mundo repleto de doenças e de enfermidades. Por exemplo, na atualidade nós estamos vivendo aí uma situação que existem viroses percorrendo aí a nossa sociedade, a nossa cidade, a nossa região, e os crentes, os cristãos, aqueles que servem a Deus, não estão imunes e isentos de passarem por esse tipo de coisa. Se a virose alcança a pessoa que não é cristã, pode chegar na casa do cristão também. E essa é uma realidade, não é, professor Soares, que nós precisamos aceitar. Perfeitamente, pastor José Roberto. E a gente percebe que a lista de doenças, né, que o ser humano é acometido é enorme. E a Bíblia menciona vários tipos, né? Por exemplo, a questão do aleijamento, atrofia. Tem várias referências que corroboram nesse sentido para testar os tipos de doenças que a Bíblia alista de uma forma geral, né? Cegueira, coceira, debilidade, definhamento, disenteria, falta de apetite. Então tem uma lista muito grande que a Bíblia apresenta sobre tipo de enfermidade, sobre tipo de doença de um modo geral. Mas, como o pastor José Roberto destacou muito bem, né? Precisamos nos cuidar, pedir a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, para não ser acometido desses males de modo geral. Mas, como muito bem destacou, embora as partes do Antigo Testamento fazem uma relação bastante direta quanto à questão do pecado e trazendo consequências à questão das doenças, das enfermidades, no Novo Testamento, como ele destacou, apenas eu estou aqui participando do debate, destacando que houve uma certa cautela quanto à questão dessa relação ser bem direta, propriamente dita. Mas o fato as doenças existem, né, de uma forma geral, quando o pastor José Roberto destacou, elas são causadas com origem derivada do pecado dos primeiros progenitores que erraram, cometeram a sua desobediência para com Deus. E aí eu quero destacar um texto que tem lá em Eclesiastes, de uma certa forma, contrariando, não é contrariando, mas destacando essa questão que se encontra no capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Então é interessante que Deus colocara esse casal no jardim do Éden e Deus queria que, na verdade, vivêssemos eternamente, né, na eternidade. E não haveria doenças, não haveria enfermidade, se os primeiros progenitores, nossos primeiros pais, assim, não cometessem a desobediência para com Deus no jardim do Éden. Então, já que cometeu, realmente essa chaga passou para a raça humana de um modo geral, e aí é por isso que nós temos determinadas doenças. Mas no andamento aqui das nossas explicações, do nosso debate, nós vamos observar outros pontos interessantes também que vai surgir essas doenças e enfermidades. É isso mesmo, professor Soares. E aí nós aproveitamos o tópico seguinte também para falar sobre a ação de Satanás,
que é o ponto 2 aí. E o nosso comentarista aqui, o pastor José Gonçalves, ele diz que é um fato bíblico que toda doença e enfermidade existe em consequência da entrada do pecado no mundo. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Agora, o texto bíblico também faz essa relação, do mesmo jeito que nós apresentamos aqui, o professor Soares também apontou, que existe essa relação entre pecado, doença e morte, e que não podemos fazer uma relação direta. Existe também uma relação entre Satanás e as enfermidades, que precisamos ter uma certa cautela, um certo cuidado quando nós formos tratar a respeito do assunto. Existem algumas passagens bíblicas, como o caso de Lucas 13:16, que diz que Jesus dizendo assim: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Então, de acordo com esse texto bíblico e tantas outras passagens do Novo Testamento, é possível que algumas pessoas estejam passando por algum tipo de enfermidade por causa da abertura e por causa da relação com poderes satânicos e diabólicos, e isso faz com que essas forças negativas e opressoras tirem a paz e a saúde das pessoas. Mas tenhamos cuidado para também, e de novo, não generalizar. Nem toda doença tem uma causa imediata de um pecado ou tem uma causa imediata de uma opressão e de um poder maligno e satânico. Eu aproveito aqui para ilustrar, contar uma história. Eu vi de um certo tempo de uma pessoa que estava no hospital, vítima de um acidente, e a pessoa que foi visitar, assim como fizeram os amigos de Jó, chegaram para ela e disseram: conte o seu pecado, ao invés de chegar, orar, acolher, apoiar, né? Suportar aquela condição que a pessoa ali estava, foi logo pedindo para que ela mostrasse um pecado. Algumas pessoas também querem logo atribuir uma causa de alguma doença a Satanás. Não é o diabo que está ali, é Satanás que está ali. Não necessariamente, meu irmão e minha irmã. Então, pode acontecer sim, é bíblico, existem passagens bíblicas que fundamentam a atuação satânica, produzindo e resultando em enfermidade, principalmente para pessoas que se entregam a esses poderes e ficam à mercê dessas forças negativas, mas é preciso saber também que, como eu apontei anteriormente, algumas enfermidades elas decorrem da própria condição social, material na qual as pessoas se encontram. Se tem virose correndo por aí, qualquer pessoa pode ser vítima das viroses, qualquer pessoa pode sofrer algum tipo de doença. Então, tenhamos cuidado. A nossa palavra final nesse sentido, neste bloco, é de dizer para você que tenha cuidado em relação a todo e qualquer julgamento que você vai fazer em relação à pessoa que está doente e enferma. Tenha cuidado, saiba avaliar as condições e não se precipite nas suas palavras, porque a gente não sabe das causas, a menos que Deus nos revele. Vamos fazer um rápido intervalo, você vai permanecer conosco, voltaremos em seguida. Bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Diante dessas conclusões, esses apontamentos
feito pelo nosso querido pastor José Roberto, trazendo realmente um esclarecimento quanto à questão da relação entre pecado e doença e enfermidade. Agora nós vamos adentrar o ponto 2 da nossa lição, razões para curar. Então, existem razões, existem motivos de sobremaneira que a Bíblia Sagrada nos apresenta de uma forma muito clara, né? E aí o tópico 1.2 da nossa lição destaca a questão da compaixão. Realmente Jesus, o mestre de Nazaré, Jesus mostrou com muita sensibilidade espiritual, com muita sensibilidade divina, a sua misericórdia, a sua bondade, né? A sua compaixão para aquele desvalido. O próprio escritor do livro que nós estamos estudando, o Evangelho segundo Lucas, destaca de sobremaneira essa questão. Na verdade, a ênfase maior do Evangelho segundo Lucas é para aqueles desvalidos, para os pobres, para os marginalizados da sociedade de modo geral, trazendo um alento, trazendo realmente uma esperança do mesmo. E Jesus realmente é mestre por excelência, médico dos médicos, mostra claramente e realmente manifestou seus prodígios, as suas maravilhas, os seus milagres de forma sobrenatural, de uma forma inconteste, né? Nós observamos isso nas páginas do Evangelho segundo Lucas, não só no Evangelho segundo Lucas, mas no Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de João, destacando a questão dos milagres, das maravilhas de Jesus. Então nós observamos que os Evangelhos mostram que uma das razões da cura de enfermos do ministério de Jesus terreno, em sua capacidade de demonstrar compaixão. Então, a compaixão de Jesus realmente era uma virtude proveniente do Espírito Santo de Deus. Então, isso era uma marca do profeta, né? O profeta ele tinha que demonstrar compaixão, ele tinha que demonstrar realmente prodígios, maravilhas. E para destacar isso, vou fazer menção de um texto que se encontra lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, que diz assim, ó, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a eles ouvirás. Moisés, na verdade, estava fazendo referência ao messianato de Jesus de Nazaré. Então, uma das características do Messias era justamente manifestar os seus prodígios, as suas maravilhas, o seu poder, a sua virtude do Espírito Santo para manifestar e curar as enfermidades e as doenças de igual modo. Então, isso era uma característica do profeta. Então, com absoluta clareza, Jesus, em seu ministério terreno, provou que era o Messias, precisamente porque operou sinais, prodígios, maravilhas, mostrando que era o profeta, como assim Moisés asseverava, assim Moisés apontava, pastor Zé Roberto. É isso mesmo. E além da compaixão de Jesus, isso mostra que Jesus tinha sensibilidade para com a condição das pessoas, e é importante a gente ressaltar isso aí, que Jesus hoje ainda, ele sofre com aqueles que sofrem. O nosso Deus não é um Deus ausente, não é um Deus distanciado. Jesus, ele sentiu as dores daquelas pessoas que estavam ali angustiadas. Muitas pessoas se aproximaram dele e foram curadas, foram aliviadas das suas enfermidades. Esse ponto 2 aí, o professor Soares, de certo modo, já iniciou, falando a respeito da manifestação messiânica de Jesus. O ponto 2.2, de fato, se esperava, já no Antigo Testamento, que o profeta de Deus, o Messias de Deus, fosse alguém que realizasse milagres. Aqui no capítulo 61 do livro do profeta Isaías, o profeta diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías é o profeta messiânico, o profeta que trata das promessas da vinda do Messias. Aqui no capítulo 53, versículo 4, está escrito que verdadeiramente, isso é Isaías, 700 anos antes de Cristo, verdadeiramente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, se esperava que o Messias, ele trouxesse cura
ele trouxesse milagres para as pessoas. E isso se confirmou, se realizou, se cumpriu no ministério de Jesus terreno, enquanto aqui ele esteve. Lucas, por curiosidade, Lucas era médico e ele catalogou, ele registrou, ele notificou no seu relato vários episódios de curas de Jesus. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 8, ou no capítulo 7 e 8 de Lucas, nós vemos aí várias curas. Nós temos a cura da mulher que tem um fluxo de sangue, já há 12 anos que padecia, e ela, na sua fé, ela toca lá na orla da veste de Jesus e ela é curada e aquele sangramento estanca, para imediatamente. Nós vemos ali nesse mesmo contexto a ressurreição da filha de Jairo. Nós vemos a cura da sogra de Pedro, que estava com muita febre, e Jesus ali se aproxima, cura e ela passa a servir a Jesus. Então, no contexto da lição que nós estamos estudando hoje, uma demonstração da messianidade, ou do caráter messiânico de Jesus, é que ele tinha poder sobre as doenças, sobre as enfermidades. Como diz aí o profeta Isaías e como reforçou Mateus no seu evangelho, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Portanto, a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela tem uma dimensão e uma possibilidade de cura, não apenas do espírito, do nosso relacionamento com Deus, porque nós estávamos anteriormente afastados e distanciados de Deus, mas também tem uma relação direta com a cura das enfermidades. Todos nós hoje, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, sabendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós temos liberdade e acesso de chegar até a presença dele e pedir, implorar para que ele nos cure das nossas doenças e das nossas enfermidades. Ele continua curando hoje. É preciso que a gente tenha um pouco de cuidado, porque algumas pessoas têm exagerado, dado uma ênfase exagerada às curas de Jesus, aos milagres de Jesus, e esquecem das suas palavras, dos seus ensinamentos, sobretudo da doutrina da salvação, da necessidade de arrependimento dos pecados e da aceitação do Evangelho para se ter vida eterna. Então, o Evangelho, na sua forma integral, significa aceitar a vida eterna em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, se voltar para Ele e também saber que Ele, professor Soares, é aquele que cura as enfermidades. Com certeza absoluta, pastor Zé Roberto, Jesus manifesta a sua compaixão, manifesta a sua sensibilidade realmente de uma forma muito clara, muito forte, né? A Bíblia realmente é clara a esse aspecto. Então nós observamos que era uma das prerrogativas, né, um dos atributos do Messias, do messianato, era manifestar as suas maravilhas, os seus prodígios, né, ter compaixão, ter misericórdia, desenvolver, manifestar a benevolência eterna de Deus em favor daqueles desvalidos, aqueles realmente que estavam com a saúde física frágil. Você citou o episódio da mulher do fluxo sanguíneo, realmente, fica imaginando a cena, pastor Zé Roberto, caro telespectador, daquela mulher realmente com uma abertura, né, de ferimento no seu corpo, e ela tentando, usando as suas últimas forças, né, para tentar pelo menos chegar e tocar na orla do vestido de Jesus. Tamanha era a fé dessa mulher, pastor Zé Roberto. E aí o episódio mostra claramente que Jesus é sempre assim, né? Aquele que toca Jesus com um toque especial, Jesus realmente atende, chega com o seu socorro, chega de sobremaneira com sua paixão, chega de sobremaneira realmente com sua sensibilidade própria do mestre de Nazaré, que é médico por excelência. Então, meu caro telespectador, fique consciente de que Jesus ainda hoje, como assim asseverou o pastor Zé Roberto, ainda ele manifesta as suas maravilhas, o seu poder de uma forma muito clara. Então, nós vamos agora para um breve intervalo e logo estaremos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate.
Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Kleber Maia e quero convidá-lo a assistir o programa Doutrinas Bíblicas, todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, com reprise no dia seguinte, a partir das 11 horas da manhã. Certamente você será abençoado em acompanhar esta programação. Muito bem, meu caro telespectadora, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando o Evangelho segundo Lucas, e hoje mais especificamente vendo que Jesus tem poder sobre as doenças e não apenas sobre as doenças. Jesus tem poder sobre a morte. E nesse tópico 3 aí nós vamos tratar sobre a autoridade recebida, a autoridade para curar. Então Lucas aponta aí no seu Evangelho que o Espírito Santo nos é dado hoje, como ele estava sobre Jesus, no ministério de Jesus, para a realização de curas. E interessante, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus ali no ato da grande comissão, depois que ele ressuscitou, antes dele subir aos céus, ele envia os seus discípulos num ato de comissão e de missão mesmo para levar o Evangelho adiante, e diz para eles que eles iriam receber poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. E esse poder, a palavra grega é dynamis, que significa aí um poder para realizar milagres, para realizar maravilhas. Então nós sabemos pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus, que somente pode realizar milagres, curas, maravilhas, aqueles que estão na dependência e na autoridade do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então, era através do Espírito Santo que Jesus realizava milagres. Nós já apontamos aqui numa aula anterior, a teologia pentecostal assume isso com naturalidade, que Jesus é Deus, homem, totalmente Deus, totalmente homem. E quando ele veio à terra, quando o Verbo se fez carne, quando Cristo se fez servo, se fez serviçal, ele quis depender do Espírito Santo para realizar milagres e maravilhas. Então, tudo aquilo que Jesus estava fazendo aqui na terra, os seus milagres, as curas, ele fazia pelo poder do Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo. De igual modo, a igreja hoje, ela recebe de Jesus esse mesmo comissionamento.
essa mesma missão. E Jesus disse, olha, aqueles que vierem depois de mim poderão fazer milagres maiores do que aqueles que eu faço. E você diz, como é que alguém pode fazer um milagre maior do que o milagre de Jesus? Pode. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver grandes milagres, grandes maravilhas que foram realizadas pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus, mas eles não faziam aquilo por eles mesmos. Não era a autoridade que vinha deles, mas era uma autoridade que vinha de Deus, da palavra de Deus, e era a atuação do Espírito Santo que estava sobre eles. Não é isso, professor? Perfeitamente, né? A igreja deu continuidade à mensagem do Mestre, na autoridade do Espírito Santo de Deus, como a igreja do século XXI. Isso também está na autoridade, sendo comissionada pelo Espírito Santo de Deus a executar também aqueles prodígios, aquelas maravilhas que assim Jesus o fazia, né? Cremos verdadeiramente nisso porque a igreja está na atuação do Espírito Santo de Deus. A igreja que realmente ela perde esse foco da autoridade do Espírito Santo de Deus, ela começa a naufragar, ela começa realmente a enveredar por outros caminhos, que não é aquele caminho que Deus tem estabelecido para essa igreja manifestar esse poder para expulsar, né, debelar essas doenças, essas enfermidades, essas mazelas, que a humanidade é acometida propriamente dito, pastor José Roberto. Então, na autoridade, da virtude do Espírito Santo de Deus, a igreja realmente ela tem essa autoridade, foi comissionada para isso. É isso mesmo. Inclusive, algumas pessoas querem saber por que é que às vezes não vem curas, né? Nos dias de hoje, por que é que eu não vejo curas? Muito embora que a gente tem programas de televisão por aí que exploram demasiadamente a cura, os milagres, e às vezes é até um show de milagres em alguns programas de TV, e algumas pessoas querem tirar proveito desses milagres, esquecem da palavra, do Evangelho. Mas nós precisamos manter um equilíbrio, uma moderação nesse sentido. Primeiramente, como o professor Soares acabou de destacar, o Jesus que curou no passado é o mesmo Jesus que cura hoje. Ele tem o mesmo poder e em algumas situações Jesus também não curou nos tempos dele, ou no tempo dele, porque as pessoas tinham incredulidade em relação aos seus milagres. Então eu quero apontar aqui que uma das razões pelas quais Deus às vezes não cura hoje é porque as pessoas não acreditam. Algumas igrejas, enquanto algumas igrejas enfatizam demais as curas, e às vezes de forma exagerada, e às vezes de forma até não bíblica ou antibíblica, por outro lado, tem igrejas que não querem nada com esse negócio de cura. Não, eu não quero nada com isso, minha igreja não acredita nessas coisas, a cura foi só lá para os primeiros apóstolos, só para a época lá dos discípulos, e naturalmente, se você não acredita e não quer, você não vai ver curas. Outra razão pelas quais que às vezes a gente não vê cura no nosso meio é porque existem casos e casos. A gente vê, quando lê os evangelhos, a gente vê várias curas, mas nós temos que ser claros e ter a percepção de que existiram situações em que Jesus não curou. Eu me lembro, por exemplo, daquele caso daquele homem coxo que estava ali querendo se lançar nas águas para que o anjo, quando movesse as águas, ele fosse curado. Naquela passagem ali diz que Jesus curou, ou pelo menos o que se infere daquela passagem é que Jesus curou apenas aquele homem. E eu imagino que tinha muitas outras pessoas doentes ali. Então, a cura de Deus não é uma cura em massa, não é todo mundo que vai buscar a cura divina, a cura de Deus vai receber. Não é assim também, porque se fosse assim, todo mundo queria seguir a Deus. Então, pessoas que são crentes, cristãs, que servem a Deus também adoecem, pessoas que têm doenças como câncer, e pessoas morrem, pessoas fiéis a Deus, que temem a Deus, podem ter câncer, podem morrer. Algumas Deus pode curar, outras Ele não vai curar, mas é importante que a pessoa mantenha a sua fé firme e a sua convicção em Deus. Então, é preciso que a gente saiba, eu quero destacar isso aqui, professor Soares, é preciso que as pessoas saibam que o Deus da Bíblia, ele é um Deus soberano. Então, tem muita gente aí querendo utilizar Deus, usar Deus, dizer, olha, Deus aqui faz o que eu quero, faz o que eu bem entendo. Não é bem assim. O Deus da Bíblia, ele é Deus, e sendo Deus, ele escolhe a hora que vai curar, a hora que não vai curar, quem ele quer curar e a quem ele não vai curar. Isso de forma soberana e de acordo, professor Soares, com os seus propósitos, né? Perfeitamente, né? Deus é soberano, como você destacou bem,
E Deus sempre tem um propósito por trás, né? Eu acredito que sempre tem que tirar uma lição por trás disso, né? Para edificar, para solidificar a salvação, né? Que está em curso dessa pessoa, e não simplesmente só para a questão da massa, né? Atender a massa, como você destacou muito bem aí. Então, Jesus realmente ele tem poder sobre as enfermidades, sobre as doenças. E Jesus também, não só sobre as enfermidades, sobre as doenças, mas sobre a morte, né? Diz Paulo que é o último aguilhão a ser vencido, é a morte. Né? Então, a morte vai ser o último inimigo a ser realmente vencido. E Jesus venceu as doenças, as enfermidades, as mazelas, e também venceu a morte, e triunfou a morte com a vida dada por Ele mesmo. É isso mesmo. E assim, nós temos inclusive algumas passagens bíblicas, professor Soares, que Jesus ressuscitou pessoas. Nós temos o caso, por exemplo, da cura do filho da viúva de Naim. Naim, que era uma localidade, aquela mulher tinha apenas um filho e muito angustiada. Você imagina uma mulher israelita, judia, perdeu seu único filho, e ela ficou muito angustiada com aquela situação e se encontra com Jesus, e Jesus ressuscita aquele menino. Nós temos o caso lá do Evangelho segundo João, no capítulo 11, que eu interpretando ali o texto bíblico, o Evangelho segundo João, a gente vê que foi justamente a partir da ressurreição de Lázaro que as autoridades religiosas e políticas passaram a perseguir Jesus. Lázaro foi ressuscitado por Jesus após 4 dias que ele havia morrido. Então, Jesus, ao longo da Bíblia, nós vemos que ele tinha e tem poder sobre a morte. Nós já vimos aí catalogados, algumas pessoas de repente não sabem, mas se você pesquisar, você vai saber, tem várias pessoas que já experimentaram essa ressurreição, pessoas que morreram e que sobrenaturalmente foram ressuscitadas. E isso é uma demonstração de que Deus tem esse mesmo poder ainda hoje. Né? Perfeitamente, né? Esses casos na Bíblia é marcante, né? E realmente mostra mais uma vez o poder de Deus na autoridade do Espírito Santo de Deus. E Jesus, de fato, ele seria aquele único que morreu, ressuscitou e não vai morrer mais. Precisamos fazer esse destaque. O professor Soares disse aqui que Jesus foi aquele único a vencer a morte, e é verdade, porque no caso de todas essas pessoas que foram ressuscitadas lá na Bíblia, elas morreram de novo. Né? Tiveram a segunda morte. Tiveram a segunda morte, é o caso de Lázaro, por exemplo, que ressuscitou, mas a Bíblia não diz, mas a gente sabe que Lázaro morreu novamente. Mas Jesus não. Se você for lá em Jerusalém, se você for lá no sepulcro, lá no subúrbio de Jerusalém, onde está encontrado, a tumba de Jesus está vazia. Está escrito lá em inglês, ele não está mais aqui, pois ele ressuscitou. Isso porque Jesus, de fato, vive para todo sempre. Ele é a vida, e sendo ele a vida, ele tem o poder sobre a morte. Confie em Jesus. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Maravilhoso, né? Continue conosco, voltaremos logo em seguida e daremos continuidade ao nosso debate. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero te agradecer pelo apoio que você tem dado ao Projeto Semeador. O Projeto Semeador, ele mantém e promove o crescimento da Rádio Libertadora, a nossa AM 1430, que propaga pelas ondas da rádio a mensagem de Cristo Jesus. Muito obrigado a você que tem nos ajudado, e eu quero te incentivar, a você que ainda não faz parte da rede do Projeto Semeador. Eu te convido, vem se irmanar conosco, nos apoiar, nos ajudar. Procura o representante do projeto na tua congregação, numa das nossas congregações da Assembleia de Deus, que você vai ter a oportunidade de, a partir de R$5, você contribuir com um carnê todo mês e assim você ajudar na manutenção da Rádio Libertadora. Nós estamos hoje evangelizando mais de 60 mil pessoas, todo dia, através da Rádio Libertadora. Temos a oportunidade de impactar
300 quilômetros de amplitude é o nosso alcance através dos 10 quilos de potência da Rádio Libertadora. Deus tem sido generoso e maravilhoso conosco e nós agradecemos por tudo que Ele tem feito. Convidamos a você, venha se irmandar conosco, junte-se a nós e nos ajude a evangelizar através da Rádio Libertadora. Projeto Semeador é o projeto de manutenção e crescimento da rádio. A partir de R$5 na sua congregação da Assembleia de Deus, você pode fazer essa contribuição. Que Deus te abençoe, sinta-se à vontade, em nome de Jesus. Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Kleber Maia e quero convidá-lo a assistir o programa Doutrinas Bíblicas, todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, com reprise no dia seguinte, a partir das 11 horas da manhã. Certamente você será abençoado em acompanhar esta programação. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Sempre lembrando, nós estamos estudando o Evangelho segundo Lucas, nesse segundo trimestre, Jesus, o homem perfeito. Então, em Jesus nós encontramos essa perfeição para a humanidade. E aqui nessa sétima lição nós estamos tratando sobre o poder que Jesus tinha sobre as doenças, sobre as enfermidades e sobre a morte. O tópico 4 da nossa lição, a redenção do nosso corpo. Tópico 1.4 da lição diz, o reino presente. Jesus não apenas demonstrou o poder sobre as doenças e enfermidades, mas também sobre a própria morte. Lucas capítulo 8, versículos 53 a 55. Um dos aspectos da manifestação do reino de Deus, isto é, do domínio de Deus entre os homens, era a sua realidade já presente. As curas e a ressurreição dos mortos atestavam isso. Jesus veio para destruir o poder do pecado e vencer a morte. E realmente Jesus triunfou sobre o pecado, venceu e também sobre a morte, Isso é um fato incontestável que as páginas bíblicas nos legam, em especial os evangelhos, destacando a questão da redenção do corpo, do nosso corpo em Cristo Jesus. É isso mesmo, professor Soares. E aproveitar e fazer um esclarecimento aqui para o nosso telespectador, nossa telespectadora que nos acompanha. Quando Adão e Eva pecaram, eles morreram imediatamente. Isso é bom que vocês saibam, porque você diz assim, mas eles ainda tiveram filhos, passaram um longo tempo aí na terra, viveram muitos anos, mas a primeira morte que eles experimentaram por causa do pecado foi a morte espiritual. Então, a pessoa, quando ela vive distanciada de Deus, ela está espiritualmente morta. Agora, tem a morte física. A morte física, que é o assunto tópico a respeito do qual nós estamos tratando na lição de hoje, ela aborda o fato de que as pessoas morrem. E as pessoas morrem porque está determinado lá no livro do Gênesis, Deus disse que por causa do pecado, o homem voltaria ao pó. Então é por isso que as pessoas morrem, elas morrem por causa do pecado. Eles não têm mais, digamos assim, a possibilidade pela sua própria condição humana de viverem para sempre. Então, essa é a condição de todo ser humano. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que está destinado ao homem morrer e depois da morte seguir ao juízo. Então, é por isso que a vida das pessoas aí tem uma média aproximada de 70, 80, alguns pela sua robustez vão a 90, quiçá até 100, mas todas as pessoas morrem. Evidentemente, nós temos uma promessa bíblica lá no livro de Coríntios, o próprio Jesus, capítulo 14 de João, primeira epístola aos Tessalonicenses,
do arrebatamento da igreja. Então, aquelas pessoas que acreditam em Jesus, que têm uma esperança nele, poderão não passar pela morte de serem transladadas. Mas esse não é o assunto da lição de hoje, vamos voltar para a questão da morte. Então, já que a morte física é uma realidade, algumas pessoas morrem porque levam uma vida dissoluta, não tem o mínimo de cuidado com a saúde, não preserva o seu bem-estar, o próprio corpo, que é templo, morada do Espírito Santo. Então, algumas pessoas morrem por causa disso mais cedo, morrem mais cedo por causa disso. Algumas pessoas se cuidam, se preservam, mas cedo ou tarde irão morrer. Agora, há um diferencial aqui. Primeiro, o Jesus da Bíblia, ele tem poder para ressuscitar. Mas nem todas as pessoas que morrem agora, ou que já morreram, são ressuscitadas. Mas há uma promessa bíblica de ressurreição para todos. Inclusive, a Bíblia fala de uma primeira e de uma segunda ressurreição. Então, aquelas pessoas que morrem na esperança, na convicção de que Jesus é o Senhor da vida, essas pessoas experimentarão, segundo o texto bíblico, uma ressurreição. É o que relata o texto bíblico na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, por exemplo. Então, quando nós interpretamos as curas e também os atos de ressurreição que Jesus realizou no passado e que ainda realiza hoje, então essas curas e essas ressurreições, elas têm uma dimensão escatológica, ou seja, elas apontam para o futuro, elas apontam para o fato de que o Jesus da Bíblia é um Jesus que tem poder, e que tem poder sobre o corpo, e que tem poder de tal modo que no futuro ele restaurará todas as pessoas. E que aqueles que acreditarem neles e que morreram acreditando neles, experimentarão no futuro. É o que diz o ponto 4, ponto 2 da nossa lição, experimentarão, professor Soares, a ressurreição. Então, isso aí é justamente a redenção do corpo. E aí Paulo destaca bastante isso na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53. Portanto, é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, e quanto este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então a gente percebe claramente que no futuro, escatologicamente falando, vai de fato acontecer essa redenção do corpo em Cristo Jesus. É isso, professor Soares. Inclusive, alguns textos bíblicos falam no sentido de uma glorificação do corpo, que nós teremos corpos glorificados. E esse corpo glorificado terá a semelhança do corpo ressurreto de Jesus. Está aqui Filipenses capítulo 3, versículo 21. Perfeitamente. Primeira Epístola de João diz que nós seremos semelhantes a ele. Então, o corpo incorruptível que Jesus teve depois que ele ressuscitou será o corpo glorificado que aqueles que acreditam em Jesus terão após a ressurreição. Então, com essa mensagem, nós queremos deixar muito claro aqui para o nosso telespectador, para o nosso irmão, irmã, a pessoa que nos assiste, que a morte não é o fim. De acordo com o relato bíblico, o texto bíblico, mesmo depois da morte, nós temos a esperança da ressurreição. É isso? Perfeitamente, a Bíblia nos garante isso e cremos verdadeiramente que um dia realmente estaremos na glória ressurreto, e com o corpo glorificado em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Então, é motivo que nós temos da esperança da vida eterna. Então, embora o corpo presente ele seja um corpo terreno, ele seja um corpo natural, nós tenhamos algumas limitações, nós sabemos que esse corpo, ele um dia passará por uma redenção. Aqui no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, eu gosto muito desse versículo, ele diz: e Deus, isso lá no futuro, olhe só, meu caro telespectador, você que nos assiste, talvez você esteja passando por alguma situação difícil, algum problema, alguma enfermidade, alguma doença, saiba você como é esperançosa a mensagem do Evangelho de Jesus. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz: e Deus, lá no futuro,
Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, o que o texto bíblico aqui nos garante é a certeza e a convicção de que haverá um dia em que não haverá mais doença, de que não haverá mais morte, de que não haverá mais dor, e que a realidade plena será a eternidade em Cristo Jesus. Só citando o mesmo texto na versão atualizada, certo, né? Fique à vontade. É interessante, o mesmo texto que o pastor Zé Roberto leu, capítulo 21 de Apocalipse, versículo na atualizada, versículo 4, ele diz: enxugará todos os olhos, toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. A doença traz dor, a doença traz uma série de complicações fisiológicas no corpo do ser humano. Então, tudo isso será banido na autoridade do Espírito Santo de Deus. Então, creia verdadeiramente que Jesus cura as enfermidades, cura as moléstias, por mais difícil que ela possa ser. Tenha fé e Jesus manifestará o seu poder. Muito bem, para concluir, nós queremos convidar você a depositar a sua esperança e a sua confiança em Deus, sabendo que Jesus, Ele é o mesmo, Ele tem poder para curar as doenças físicas, espirituais da humanidade. O nosso programa está chegando ao final, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate está partindo para a sua conclusão, mas o debate continua lá na sua congregação, na sua igreja, todos os domingos nas congregações da Assembleia de Deus aqui em Mossoró e espalhadas por todo o Brasil. Nós temos Escola Bíblica Dominical a partir das 9 da manhã. Então, isso aqui é apenas para dar um gostinho, para que você, no próximo domingo, com toda a sua família, vá para a sua congregação, aprenda, cresça, amadureça na fé, para que você não fique à mercê de tantas doutrinas aí contrariadas, distanciadas da palavra de Deus. Não é isso, professor Soares? Perfeitamente, né? A gente deixa essa palavra aqui afirmando mais uma vez: Jesus cura as doenças, as enfermidades, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Muito bem, então fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se o Senhor nosso Deus nos permitir. A paz do Senhor.